Em uma terra marcada por conflitos e desolação, onde a esperança parecia uma chama frágil diante da escuridão do cativeiro, nasceu Ezequiel, um homem destinado a tornar-se a voz de Deus em meio à tempestade. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, foi escolhido para ser o farol de luz para um povo perdido em sua própria desobediência e desespero. Crescido sob a sombra de Jeremias, outro grande profeta de sua época, Ezequiel foi testemunha ocular da decadência de seu povo e da cidade sagrada de Jerusalém. Advertidos incessantemente para retornarem aos caminhos do Senhor, os cidadãos de Judá escolheram ignorar os apelos do Senhor, resultando em sua eventual ruína e exílio para a Babilônia. Foi neste cenário de caos e desesperança que Ezequiel, agora no limiar de seu próprio destino, encontrou-se às margens do rio Quebar, entre os exilados, longe do templo e das práticas que definiam sua fé. Em seu 30º ano, um momento de grande significância tanto pessoal quanto espiritual, o céu se abriu diante de Ezequiel, e visões de uma complexidade e beleza inimagináveis foram-lhe reveladas. Seres viventes com 4 rostos, rodas entrelaçadas que moviam-se com a precisão do universo e a majestosa glória do Senhor, que transcendia qualquer descrição. Essas visões não eram meramente para seu assombro ou contemplação. Elas carregavam uma mensagem, um chamado divino que transformaria sua vida para sempre. A jornada de Ezequiel foi marcada por atos simbólicos poderosos, cada um revelando a gravidade da situação de Israel e o iminente juízo divino. Deitar-se de lado por centenas de dias, comer pão cozido sobre fezes de vaca, raspar sua barba e cabelo, e até a proibição de lamentar a morte de sua própria esposa. Esses atos não eram meras demonstrações teatrais, eram as revelações vivas da mensagem de Deus, desenhadas para despertar o povo de seu letargo espiritual. O livro de Ezequiel, um relato pessoal e profundo narrado por ele mesmo, emerge das terras distantes da Babilônia. No cerne deste exílio forçado, encontramos Ezequiel, arrastado para longe de sua terra natal, em 597 a.C., quando Nabucodonosor lançou sua sombra sobre Judá, cercando Jerusalém com o ímpeto de um conquistador implacável. Essa investida devastadora não apenas marcou o início de uma nova era de cativeiro para muitos, mas também derrubou o rei Joaquim de Judá de seu trono, substituindo-o por seu tio Zedequias. Este, por sua vez, tentaria governar as terras abaladas de Judá por 11 anos, até que a Babilônia retornasse com força total para uma terceira invasão, culminando na destruição irreversível de Jerusalém. Durante o turbilhão da segunda investida babilônica, Ezequiel, juntamente com nobres e artesãos de estirpe, encontrou-se arrastado para o exílio. Este período sombrio, longe de ser um mero interlúdio em sua vida, tornou-se o palco para o desenrolar de uma série de revelações divinas. Aqui, nas margens estrangeiras dos rios da Babilônia, Ezequiel seria transformado de um exilado em um mensageiro profético, cujas visões e palavras transcenderiam seu tempo e lugar, para ecoar através dos séculos. Mas afinal, quem foi Ezequiel? Qual a sua importância para o reino de Deus? Qual foi o chamado e a missão de Ezequiel? Será que Ezequiel, Jeremias e Daniel viveram no mesmo período? Quanto às 3 invasões babilônicas em Judá, quais foram os motivos? Quem eram os reis e os exilados durante essas 3 incursões? Quais foram as profecias simbólicas, incluindo atos simbólicos realizados por Ezequiel? Quais foram as profecias de restauração para Israel? A visão do vale de ossos secos? E o que essa história tem a nos ensinar? Assista a este vídeo até o final e responderei todas essas perguntas para vocês, meus amados irmãos. E se você ainda não se inscreveu em meu canal, por favor, clique agora no botão inscrever-se e venha acompanhar todas as histórias da Bíblia. Toda semana trarei uma história nova de forma simples e curta para abençoar sua vida. Então vamos começar. No livro de Ezequiel, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, diz: E aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês,
No 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali a mão do Senhor esteve sobre ele. No capítulo 2, dos versículos 3 ao 6, diz: Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e pôs-me em pé, e eu ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este exato dia. Os filhos são de semblante duro e coração obstinado. Eu te envio a eles, e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que no meio deles esteve um profeta. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas suas palavras, ainda que sarças e espinhos estejam contigo, e tu habites entre escorpiões. Não temas suas palavras, nem te assustes com seus rostos, pois são uma casa rebelde. Jeremias já pregava suas profecias pelas ruas de Jerusalém há mais de 40 anos quando Ezequiel nasceu, por volta de 622 a.C. Crescido à sombra desta cidade emblemática, Ezequiel era nutrido pelas palavras fervorosas de Jeremias, que incansavelmente advertia o povo de Judá e a própria Jerusalém: retornem aos caminhos do Senhor ou enfrentem as consequências catastróficas de um cerco asfixiante, um bloqueio intransigente, uma invasão militar devastadora e, por fim, o exílio amargo para a Babilônia. Neste cenário, vibrante com a presença de profetas lendários, Ezequiel não estava isolado. Ele compartilhava sua época com Daniel, outra figura colossal no panorama espiritual de seu tempo. Os profetas Ezequiel e Daniel não apenas viveram no mesmo período na Babilônia, mas também estiveram entre os judeus arrebatados para o exílio na Babilônia pelo rei Nabucodonosor, imersos em um caldeirão de adversidade e revelação divina. Houve 3 devastadoras incursões de Nabucodonosor contra Judá, sendo a primeira em 605 a.C., um momento marcante onde Daniel e outros jovens nobres de Judá foram capturados e levados como cativos para a Babilônia. Esse evento é considerado o início angustiante do exílio babilônico. O desenrolar da primeira invasão teve início quando Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, derrotou o Egito na decisiva batalha de Carquemis. Em seguida, voltou suas forças implacáveis contra a casa de Judá, subjugando o rei Joaquim e sitiando Jerusalém com uma força incontestável. Durante a primeira investida babilônica contra Judá, o rei Nabucodonosor optou por manter Joaquim no trono, embora sob rígidas condições que refletiam a supremacia da Babilônia. Entre essas condições estava o pesado fardo do pagamento de tributos. Nabucodonosor não depôs Joaquim. Ao invés disso, astuciosamente transformou Judá em um estado vassalo, atado às correntes da submissão babilônica, delineando uma era de dominação e dependência. A segunda ofensiva de Nabucodonosor sobre Judá desenrolou-se em 597 a.C., na esteira da rebelião liderada por Joaquim, que, no entanto, acabou falecendo antes da chegada das tropas babilônicas. Assim, Joaquim já havia deixado o palco da história, incapaz de testemunhar as consequências diretas de sua insurreição. O trono foi rapidamente herdado por seu filho, Jeconias, também conhecido como Joaquim, cujo reinado efêmero durou apenas 3 meses e 10 dias antes de ser abruptamente interrompido por Nabucodonosor. O conquistador não apenas destronou Jeconias, mas também levou consigo para a Babilônia a família real, a elite de Judá, juntamente com inúmeros tesouros do templo e do palácio. Este evento assinalou a segunda onda significativa de deportação dos judeus para a Babilônia, arrastando consigo o profeta Ezequiel entre os exilados, marcando um capítulo sombrio, repleto de despojos e desolação. A terceira e derradeira invasão desenrolou-se em 586 a.C., desencadeada por uma nova onda de rebelião, desta vez sob a liderança do rei Zedequias. Nabucodonosor, com sua paciência esgotada, cercou Jerusalém pela terceira vez,
um cerco que culminaria na devastação total da cidade e na destruição do templo, marcos centrais da fé e identidade judaica. Este ato brutal não somente apagou o esplendor de Jerusalém, mas também resultou na deportação massiva da população sobrevivente para a Babilônia, selando o destino de um povo e alterando o curso da história. Nabucodonosor emerge como uma figura monumental nos anais dos livros bíblicos de Daniel, Jeremias e Ezequiel, com suas ações ecoando profundamente no tecido da história judaica. Único em sua estatura e influência, nenhum outro monarca com seu nome é registrado nas narrativas bíblicas sobre o exílio babilônico. Como o soberano implacável por trás das 3 decisivas invasões de Judá pela Babilônia, Nabucodonosor deixou uma marca indelével no destino do reino de Judá, desde a primeira investida em 605 a.C. até a catastrófica queda de Jerusalém em 586 a.C. Seu reinado, que se estendeu de aproximadamente 605 a.C. a 562 a.C., foi caracterizado por uma era de conquistas militares sem precedentes e a dolorosa diáspora dos judeus para a Babilônia, reconfigurando o mapa político e espiritual da época. Desde os seus 25 anos, Ezequiel estava decidido a seguir o sagrado caminho do sacerdócio, um destino que ele acolhia com fervor e dedicação, antecipando com entusiasmo o momento em que ele iniciaria o seu ministério sacerdotal. No entanto, os seus sonhos foram dramaticamente desfeitos quando Nabucodonosor lançou seu segundo cerco a Jerusalém. Despedaçando as esperanças de Ezequiel e arrancando-o de sua terra natal para levá-lo, juntamente com outros exilados, às margens do rio Quebar, na Babilônia. Ali, distante do templo e impossibilitado de realizar os rituais de sacrifícios e ofertas, o ministério sacerdotal que ele tanto almejava transformou-se em uma lembrança distante, uma visão desvanecida que parecia estar fora de alcance. Ao contrário de Daniel e seus companheiros, que foram integrados à elite acadêmica da Babilônia, Ezequiel encontrou seu destino entre os exilados, mergulhando nas profundezas de seu sofrimento e desolação. Aos 30 anos, já no limiar de 5 anos sob o jugo do cativeiro, ele enfrentava um momento de angustiante encruzilhada ao lado de sua esposa, sem entrever um horizonte de esperança ou um caminho a ser seguido. Esse período marcava não apenas uma pausa forçada em sua vida, mas também um teste de fé e resistência, desafiando-o a encontrar luz na mais sombria das circunstâncias. Em meio a esse turbilhão de incerteza e tormento, o destino de Ezequiel sofreu uma reviravolta espetacular. Escolhido por Deus, ele foi transformado de sacerdote em profeta, marcando o início de um capítulo extraordinário em sua vida. Enfrentando as adversidades mais extremas e impedido de praticar o sacerdócio, ao qual havia se dedicado tão fervorosamente, Ezequiel foi abençoado com visões celestiais. Estas revelações lhe demonstraram que, até nas mais profundas trevas da alma, os céus podem se entreabrir, lançando luz sobre novos propósitos e direções, e reafirmando que, mesmo na adversidade, caminhos de esperança e renovação estão ao nosso alcance. Assim, Ezequiel ascendeu, transcendendo sua condição de mero mortal entre os exilados, para se tornar um farol de esperança, um emissário do Senhor. Ele nos inspira com a poderosa lembrança de que, frente a qualquer adversidade, existe sempre uma luz sublime a guiar nossos passos, desvendando destinos inimagináveis que aguardam por nós. Sua trajetória ressoa como um eco através do tempo, instigando-nos a crer na possibilidade de renovação e na promessa de um futuro repleto de propósitos e livramentos. No capítulo 1, versículo 4 diz: "E eu olhei, e eis que um redemoinho de vento veio do norte, uma grande nuvem e um fogo se revolvendo, e um brilho estava sobre ele, e saía do seu meio como cor de âmbar, que saía do meio do fogo." Ezequiel foi tomado por uma visão profética avassaladora. Uma tempestade colossal se formando no norte. Um símbolo potente da Babilônia, erguendo-se ao norte de Judá, que estava pronunciando
o julgamento divino sobre o seu povo. Ao testemunhar a tempestade avançar, Ezequiel começou a discernir, em meio ao caos turbulento, a presença de seres viventes. Esta revelação não era apenas uma previsão de destruição, mas também uma manifestação de que, mesmo nas forças mais devastadoras da natureza, existem sinais do Senhor e do seu propósito intrincado, aguardando para ser desvendado. No versículo 5 ao 9 diz: Também saindo do seu meio, veio a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Eles tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 faces, e cada um tinha 4 asas. E os seus pés eram pés retos, e a sola dos seus pés eram como a sola do pé de um bezerro, e eles cintilavam como a cor de bronze polido. E tinham as mãos de homem debaixo das suas asas, nos seus 4 lados. E as 4 tinham suas faces e suas asas. Suas asas estavam unidas uma à outra. Elas não se viravam quando iam, e ia cada um reto para a frente. Cada ser vivente revelado na visão de Ezequiel possuía 4 rostos distintos: o de um homem, simbolizando a humanidade perfeita; o de um boi, representando servidão inabalável; o de um leão, denotando majestade e soberania; e o de uma águia, evocando a divindade transcendente. Essa poderosa simbologia prenuncia os 4 evangelhos, onde cada um oferece uma perspectiva única de Jesus. Mateus o descreve como o leão, o rei dos reis. Marcos, com a determinação e força de trabalho de um boi, destaca o seu papel como servo. Lucas, ressaltando a humanidade perfeita de Jesus, atribui-lhe feições humanas. E João, elevando a divindade suprema, associa-o à águia. Essas representações formam um intrincado quadro que revela a complexa identidade de Jesus, revelando sua realeza, sua humildade, humanidade e divindade em um único conjunto de significados profundos. No versículo 20 ao 21 diz: Onde quer que o Espírito fosse, elas iam. Lá estava o seu Espírito para ir, e as rodas eram levantadas defronte delas, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Quando aquelas iam, estas iam, e quando aquelas paravam, estas paravam, e quando aquelas eram levantadas da terra, as rodas eram levantadas defronte delas, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Ele testemunha também rodas em movimento incessante, rodas dentro de rodas, girando num espetáculo caleidoscópico. Esta visão sugere a manifestação da glória e do conhecimento de Deus. A cena revelada a Ezequiel transmite uma mensagem profunda. Essas rodas em movimento constante simbolizam que a glória do Senhor transcende as fronteiras do templo e de Jerusalém. A presença do Senhor é sentida na Babilônia, atravessando o exílio, a tristeza e a aflição. A majestade de Deus acompanha seu povo em todos os lugares. Isso nos mostra que Deus não está limitado a um local específico. Ele é o soberano do universo, aquele que tecela os fios da história e guia o rumo dos destinos. Deus é supremo, reinando até mesmo nos momentos de cativo. Esta é a mensagem poderosa e consoladora entregue ao profeta, reafirmando a presença constante e inabalável de Deus ao lado de seu povo, independentemente das circunstâncias. No versículo 28 diz: Como a aparência do arco, que há na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Essa era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Aqui, no coração da visão de Ezequiel, surge um arco-íris que aparece dentro da roda. O arco-íris se revela não após ou antes da tempestade, mas sim durante ela. Essa imagem impactante transmite uma mensagem profunda. Deus está presente antes, durante e depois das adversidades da vida. Ele é como um maestro que conduz a orquestra da história, mantendo total controle sobre os acontecimentos, nos guiando através dos altos e baixos, com a promessa de sua presença e proteção constante. No capítulo 3, versículo 1, Deus instrui Ezequiel a se apoderar de um pergaminho, inscrito por dentro e por fora, e ordena: Filho do homem, devora o que encontras,
come este pergaminho e vai, fala à casa de Israel. Neste ato simbólico, o pergaminho representa a palavra de Deus que Ezequiel deve consumir e assimilar completamente antes de levar sua mensagem ao povo de Israel. Ao comer o pergaminho, repleto de escritos por todos os lados, Ezequiel relata que o sabor era como mel em sua boca. Surge então a indagação: por que Deus pediria que Ezequiel comesse tal pergaminho? Revela-se no versículo 10 que o pergaminho continha lamentações, suspiros e lamentações dolorosas. O que se destaca aqui é a transformação da missão de Ezequiel. Ele não está apenas destinado a falar ao povo, mas a sentir profundamente aquilo que comunica. Existem momentos em que um pregador não se limita a proferir palavras. Ele encarna a própria mensagem. Deus direciona Ezequiel a absorver sua palavra, para que possa verdadeiramente compreender e transmitir a mensagem com uma empatia e profundidade sem precedentes. Deus instruiu Ezequiel a transmitir a sua mensagem por meio de 10 atos simbólicos impactantes, sendo o primeiro deles a criação de uma maquete de Jerusalém, conforme descrito em Ezequiel, capítulo 4, versículo 1 a 3. Nesse ato profético, Ezequiel não apenas construiu uma representação em miniatura da cidade de Jerusalém, mas também a cercou, simbolizando de maneira poderosa e visual o iminente cerco babilônico que antecipava a queda da cidade. Esse ato vai além de uma simples representação. É uma expressão vívida que traz à vida a severidade das consequências da infidelidade de Israel, servindo como um alerta concreto e um apelo ao arrependimento. A segunda mensagem, descrita no livro de Ezequiel, capítulo 4, versículos 4 a 8, traz consigo um gesto simbólico marcante: deitar-se de lado. Deus orienta Ezequiel a permanecer deitado do lado esquerdo por 390 dias e, em seguida, do lado direito por 40 dias. Esse ato profético vai além de uma simples representação física, simbolizando os longos períodos de punição destinados a Israel e Judá, respectivamente. Essa expressão visceral não só dramatiza o peso do juízo divino sobre as duas nações, mas também serve como um testemunho tangível da paciência e da meticulosa justiça divina diante da desobediência e infidelidade. A terceira profecia, chamada Pão de Cerco, que é detalhada aqui em Ezequiel, capítulo 4, versículo 9 ao 17, nesse ato simbólico impactante, Ezequiel é instruído a comer pão feito com uma mistura de grãos e assado sobre fezes humanas, simbolizando a extrema escassez e as condições impuras que o povo enfrentaria durante o cerco. Após a intervenção de Ezequiel, Deus altera suas instruções, permitindo que o pão seja assado sobre esterco de vaca, amenizando um pouco a severidade do símbolo, mas mantendo a essência da mensagem sobre a dura realidade do cerco. Prosseguindo sobre o capítulo 5, versículo 1 ao 4, Ezequiel é orientado a raspar a sua barba e cabelo, em um ato de profunda significância simbólica. Ele deve então dividir os cabelos em 3 partes, ato que dramatiza a destruição iminente e a subsequente dispersão de Israel. Esta ação ressoa como um poderoso prenúncio do destino que aguarda a nação, capturando a atenção do povo para as consequências de suas ações e a necessidade urgente de arrependimento e retorno à fé. A quinta mensagem, delineada no capítulo 12, envolve a simulação por Ezequiel da remoção dos utensílios sagrados do templo, servindo como uma metáfora viva do exílio iminente. Este ato profético não apenas visualiza a perda física e espiritual, mas também prenuncia a dispersão forçada do povo de Israel, marcando o início de uma era de provações e tribulações. Seguindo, Ezequiel é incumbido de consumir seus alimentos e beber com tremor evidente, uma representação física do medo e da ansiedade que permeia o coração do povo diante do exílio. Na sétima instrução, Ezequiel é orientado a se amarrar com cordas, simbolizando assim o cativeiro e a completa ausência de liberdade. Este gesto encena de maneira crua a realidade do exílio, uma existência marcada pela restrição, pelo confinamento
e pela impossibilidade de fuga, destacando a severidade do julgamento divino e a urgente necessidade de introspecção e arrependimento entre o povo de Deus. A oitava mensagem entregue a Ezequiel é dramática. Ele deve cavar um buraco na parede e passar por ele, simbolizando a fuga desesperada do rei Zedequias de Jerusalém. Esta ação não apenas ilustra a tentativa de escapar da cidade sitiada, mas também reflete a fragilidade e a futilidade das tentativas humanas de evitar as consequências de seus atos diante do julgamento do Senhor. Ezequiel é comissionado a construir um jugo de madeira, que é posteriormente quebrado, simbolizando uma primeira fase de dominação que pode parecer superável. Contudo, a ordem subsequente de construir um jugo de ferro representa a inquebrável e implacável dominação babilônica sobre Judá. Esta sequência de atos simbólicos comunica vividamente a inevitabilidade do jugo babilônico, servindo como uma poderosa representação da soberania divina e da seriedade dos decretos de Deus contra a infidelidade e a rebeldia. No capítulo 24, versículos 15 ao 21, Ezequiel enfrenta um dos momentos mais angustiantes da sua jornada profética. Deus lhe transmite uma mensagem de uma intensidade devastadora, a morte iminente de sua esposa, descrita como a delícia dos seus olhos. No entanto, a ele é imposto um luto atípico. Ezequiel deve sofrer em silêncio, sem derramar lágrimas ou expressar o seu luto publicamente. Esta exigência divina serve como um poderoso símbolo para Israel. Assim como o profeta perde sua amada esposa, o povo está prestes a perder o templo de Jerusalém, sua própria delícia dos olhos. O templo, embora venerado, havia se tornado um ídolo, substituindo o amor e a devoção devidos a Deus. Através da perda pessoal profunda de Ezequiel, Deus busca despertar o povo para a realidade de suas prioridades distorcidas, forçando-os a confrontar a magnitude de sua perda iminente e a reconsiderar sua relação com o Senhor. Este episódio, marcado pela dor e pelo luto silencioso do profeta, ecoa como um chamado ao arrependimento e ao retorno à fé verdadeira, transcendendo a adoração material para encontrar Deus em meio à desolação. No capítulo 37, Deus guia Ezequiel ao cerne de um vale repleto de ossos secos, encarregando-o de profetizar sobre a vasta desolação diante dele. Conforme Ezequiel profere as palavras divinas, uma transformação milagrosa se desenrola. Os ossos se conectam, são envolvidos por tendões, cobertos de carne e pele, e finalmente infundidos com vida ao receberem o sopro de Deus. Esta cena poderosa simboliza a promessa divina de renovação para a casa de Israel. Deus assegura que, independentemente de quão desolados e perdidos possam parecer, Ele está determinado a restaurá-los, erguendo-os como um exército poderoso. Esta narrativa ressoa de forma vigorosa, lembrando-nos que Deus é o arquiteto supremo da restauração e da renovação. Mesmo diante da obstinação e desobediência, sua graça prevalece, prometendo reviver e reerguer, transformando o desespero em esperança e a desolação em um testemunho de sua glória e poder redentor. A obstinação do povo era palpável. Eles viraram as costas para a voz de Deus. Ainda assim, a determinação do Senhor em não abandonar seu povo foi inabalável. Ao longo da saga de Israel, a idolatria crônica emergiu como o grande calcanhar de Aquiles. Mas após 70 anos de exílio na Babilônia, houve um despertar, uma correção desse pecado arraigado. Hoje, Deus estende sua mão para restaurar nossas vidas. Se você se encontra em um deserto espiritual, desanimado e vazio, saiba que o sopro revitalizador do Espírito de Deus está pronto para nos envolver nesta mesma hora, trazendo renovação, cura, perdão e um novo começo. Após esse período de redenção, Deus revela, a partir do capítulo 40 de Ezequiel, o esboço de um templo inédito, uma estrutura que transcende as fundações dos templos de Salomão ou o reconstruído por Zorobabel. Esta visão alude a um novo templo, não uma construção de pedra e argamassa, mas o verdadeiro templo do Senhor,
a restauração definitiva da casa de Deus, a Nova Jerusalém, simbolizando o coração de seu povo como morada espiritual. Este é um convite à transformação interior, a construção de um espaço sagrado no coração, onde Deus reside e reina, marcando o advento de uma era de comunhão plena e eterna com o Criador. O livro de Ezequiel nos traz uma mensagem cheia de esperança e renovação, destacando a capacidade transcendental de Deus em revitalizar a vida, mesmo quando tudo parece desolado e exausto. Ele nos lembra do extraordinário poder de Deus em transformar ossos secos em um exército vigoroso, trazendo vida onde antes reinava a morte. Ele nos convida a aprofundar nossa jornada espiritual, a transitar das margens rasas para a correnteza avassaladora do rio do Espírito. Esse convite do Senhor nos desafia a abandonar a superficialidade de nossas práticas espirituais e mergulhar, sem reservas, nas profundezas da graça de Deus, permitindo que a corrente do Espírito Santo nos guie a uma fé mais viva, prática e transformadora. No cerne de cada coração, existe uma sede que apenas o arrependimento pode saciar. O arrependimento não é simplesmente o lamento pelo que foi feito, mas um convite do Senhor para uma transformação profunda, uma porta para a graça redentora de Deus. Meus amados irmãos, o arrependimento é o primeiro passo em nossa caminhada para uma vida plena em Cristo. Não se trata de um ato de desespero, mas de esperança. Não é um fim, mas um glorioso novo começo. Deus não deseja que caminhemos carregando o peso de nossos erros, mas que os depositemos aos seus pés, permitindo que sua misericórdia nos transforme. Quando nos arrependemos sinceramente, nós voltamos não apenas das trevas para a luz, mas também da morte para a vida. O arrependimento abre as comportas da renovação espiritual, permitindo que o rio do Espírito Santo flua livremente em nossas vidas, purificando-nos, renovando-nos e capacitando-nos a refletir a imagem de Cristo no mundo. O chamado ao arrependimento é o chamado de Deus ao amor, à vida e à liberdade. Deus está de braços abertos, pronto para receber cada um de nós, não importa o quão distantes tenhamos vagado. Hoje, Ele nos convida a retornar para casa, para seu coração, onde encontraremos descanso, restauração e um amor que nunca nos deixa. Em 2 Coríntios 5:17, diz: Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A história de Ezequiel é uma jornada através da escuridão em direção à luz, um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, a esperança nunca está completamente perdida. Seu legado, eternizado nas páginas da Bíblia, continua a inspirar fé e perseverança, lembrando-nos de que, por mais que nos desviemos, o caminho de volta para Deus permanece sempre aberto, guiado pela sua inabalável promessa de restauração e amor incondicional. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo de Deus guarde essa mensagem no seu coração, que você tenha consciência do reino, a consciência da eternidade cravada nos seus olhos, e que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? E toda honra, toda glória e todo poder e louvor ao Deus eterno. Que o Espírito Santo de Deus lhe convença do pecado e guarde essa palavra no seu coração. E que todo joelho se dobre diante de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único Salvador. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Obrigado.